Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos o estudo do módulo 29, que vai trabalhar com vocês todo o conceito, as caracterizações e as classificações do apóstolo, certo? Então, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 3 e coloque no módulo 29. Em se tratando de toda a estruturação da sintaxe que vocês já começaram a estudar, nós temos aqui o quadro de como é que esses termos se separam, tá? De fato, os termos da oração, se separam em essenciais, integrantes e acessórios. Só que dentre essas três classificações, se percebe que elas ainda se dividem em vários outros termos que também precisam ser estudados. Alguns deles vocês já realizaram o estudo e outros vocês realizarão esse estudo no decorrer dos anos aí do ensino fundamental. De fato, o primeiro que aparece são os termos essenciais da oração, que se definem em sujeito e predicado, o qual nós já estudamos. Nós temos os termos integrantes, que são os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Nós temos os complementos nominais, agente da passiva, e nos termos acessórios, nós temos o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Hoje, o nosso estudo vai permear em torno do aposto, certo? Então, primeiramente, nós verificaremos qual é o conceito desse estudo, qual é a importância, quais são os detalhes que precisam ser observados para que você consiga, de fato, elencar, retirar o aposto de uma frase, tá? O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Nossa, professor, esse conceito é muito complicado. Eu não consegui entender. Pois bem, quando você coloca um aposto em uma frase, você quer explicar sobre algo ou alguém, depois você coloca o termo, depois explica sobre ele, tá? Dependendo aí, claro, de qual é a classificação do aposto que você esteja. Mas geralmente, quando nós pensamos em aposto, nós pensamos em uma explicação sobre algo ou alguém. Vamos observar aqui mais algum detalhe. Geralmente, a pausa entre um termo e o outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Então, é preciso estar atento ao uso da vírgula, é preciso estar atento ao uso dos dois pontos, é preciso estar atento ao uso dos parênteses e também é preciso estar atento ao uso do travessão. Todos eles são indicações, dependendo da estrutura da frase, para que você detecte aí o aposto que esteja presente, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Nesse primeiro exemplo diz o seguinte: Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos seus bordados. Ou seja, eu tenho Maria, tá? E eu tenho uma explicação sobre Maria. A Maria, qual é a explicação que eu trouxe nessa frase para Maria? Ela é irmã de Bernadette. Professor, eu posso retirar o aposto da frase? Pode. Você pode só dizer: Maria vendeu todos os seus bordados. Por que ele é considerado termo acessório? Porque eu posso retirar, mas eu também posso colocar como uma informação a mais, tá? Eu sei que Maria é irmã de Bernadette. Se eu retiro essa informação, Maria só vendeu todos os seus bordados, tá? Eu não vou saber se ela é irmã ou não de Bernadette, conforme a estrutura que aparece para mim da frase. Olha o outro exemplo. Gosto de tudo que servem no restaurante. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Então, eu falei que eu gosto de tudo, mas eu não disse o que era esse tudo. Agora eu vou especificar, ó. Ele gosta de quê? Os peixes, as carnes e as sobremesas.
Aqui ele utilizou vírgulas e aqui foi utilizado 2 pontos, tá? Então já observem aí a utilização de toda essa pontuação. Nós temos também a Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Então, eu separei a explicação sobre a Semana Santa de Sevilha com parênteses. Eu posso também fazer esse tipo de apropriação de pontuação, tá? Não utilizei vírgula, não utilizei 2 pontos, eu utilizei parênteses, tá? E a último exemplo, Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Agora, no último exemplo, eu fiz a utilização de travessão. Então, se vocês forem analisar, olha só, eu coloquei vírgula, eu coloquei 2 pontos, eu coloquei parênteses e eu também coloquei o travessão. Olha só, vírgula, eu coloquei 2 pontos, coloquei também parênteses e coloquei travessão. Então, você pode caracterizar o aposto da seguinte maneira, conforme essas pontuações e, claro, não esquecendo de todo o contexto da frase. O aposto ocorre antes ou depois do termo ao qual ele faz referência, conforme nós vimos nos exemplos anteriores, podendo ser destacado ou não, por recursos de pontuação tais como travessão, vírgula, parênteses, 2 pontos, conforme nós já estudamos. Agora, analisando os exemplos, olha só, nós vamos perceber que aqui há uma diferença com relação à classificação só pelo fato do uso da vírgula, ok? Então, olha só, Tereza, nossa mãe, foi trabalhar. Ele está chamando Tereza, tá? Dizendo que a mãe foi trabalhar. Então, Tereza, neste primeiro exemplo, é um vocativo, tá? É utilizado para um chamamento. Já no segundo exemplo, nossa mãe, tá? Tereza, nossa mãe foi trabalhar. Nossa mãe é a Tereza. Então, aqui eu tenho um aposto. É uma explicação sobre Tereza. Quem é Tereza? Nossa mãe. Então, vocês percebem que pelo uso da vírgula, tudo pode mudar, tá? Então, muita atenção à utilização, principalmente da vírgula, porque ela possui várias funcionalidades. Nós temos aqui vários apostos, tá? Eles se classificam em aposto explicativo, aposto especificativo, aposto enumerativo, aposto resumidor, aposto comparativo e aposto distributivo, assim como também aposto de oração ou oracional. Todas essas classificações nós estudaremos na aula seguinte. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.